Estamos começando mais um Garagem 77 de São José de Mipibu para o mundo. Antoine, quem é o nosso convidado de hoje? Eu sou suspeito a falar. É isso aí, meu amigo Edson Lima. Estamos aí em mais um Garagem 77. Hoje trazendo o nosso amigo Alex Cossino. Ele que é esse grande empreendedor, cara que a cabeça está o tempo todo em movimento, né, Alex? Eu vou deixar a apresentação para você. E hoje, na realidade, é um Garagem 77 muito especial, porque nós vamos apresentar um novo projeto que vai dar o que falar em São José, porque vai ser de São José do Mipibu Para o mundo. para o mundo. A Rocha. Seja bem-vindo, meu amigo Alex Cossino. Grande Antônio, grande Edson. Já começou, né? Começou. Quinta série. A quinta série já começou, mas hoje o assunto é sério, né? Muito sério, né? Mas não tem como a gente não rir, né? E guardar as piadas de quinta série aqui. Levar a vida leve, né, meu amigo? Né? Então leve. Não, a gente vai prosseguindo, né? Mas cara, é legal esse projeto novo, o conteúdo que vem pro podcast hoje. Primeiro é preciso que você se apresente melhor, fale dos seus projetos também, profissionais. Pois é, né, Tiririca, quem é você? Quem é Eu você? achei, né? Da última vez a gente esteve aqui com o Rodrigo Brugman, né? Você já aprendeu a falar o nome dele? Brugman. Não, ainda né? não. É o Peruá. É o palhaço Piruá, falando de uma das nossas atuações, né? Mas hoje a gente vai até de forma mais abrangente falar muito sobre empreendedorismo. Recentemente eu abri uma startup, agora em abril, já está tendo bons resultados nesse aspecto. Eu venho já trabalhei muito como CLT, mas também já desde 2011 por aí, já tenho um CNPJ, né? E recentemente agora num projeto mais focado, eu trago um novo CNPJ onde a gente trabalha a questão de olhar para o empreendedorismo de forma diferente, trazendo inovação, tecnologia, muito da inteligência artificial, né? É como você fala, a cabeça ela está sempre a 1000 por hora nos processos, no pensamento, muito conectado com o que a gente pode ter de inovação, cara. E assim, estudar é uma coisa que eu sempre gostei, né? Então eu não paro. Às vezes eu tiro umas folgas, porque de muito estudo parece que a gente vai ficar meio malucão Eu conheço alguns das que ficaram ideias, né? bem doido, mas Enquanto tem que dar uma paradinha, né? Dar uma relaxadazinha, senão o cara pira mesmo. Pira, não, você tem que tirar férias, né? Tem que tirar folga e assim, final de semana, hoje eu realmente paro. Às vezes sim, eu me desdobro um pouco mais, mas hoje, final de semana, eu paro mais, desacelero a mente para poder tê-la num movimento mais ativo de segunda a sexta. Hoje eu tenho estudado muito a questão de comportamento das empresas. Não no mercado, de como elas atuam de forma mercadológica, mas de como elas atuam estruturalmente. Então, para você ter uma ideia, no ano passado a gente teve aí na finalização dos dados para esse ano cerca de 800 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Então, eu tenho dito, né, eu já tenho também, dentro das atuações, eu tenho um trabalho voltado para a saúde mental. Então, desde 2022 eu faço um trabalho de desenvolvimento a ajudar as pessoas a lidarem com os conflitos que surgem em suas vidas e como para processos de tratamento quando isso vira doença, né? Então, é de uma forma muito integrativa, aliando esse trabalho, digamos, neurológico com o que já é tratado junto do médico lá. E isso agora está dentro das empresas, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, depressão, burnout, a gente está falando justamente de situações que as pessoas vivem nos ambientes, nem sempre, eu tenho dito, é dentro das empresas, mas também muito do seu convívio social, dentro de casa, e de como isso impacta o seu psicológico e, ao mesmo tempo, o seu biológico, né? Então, no ano passado, a gente teve cerca de 800 mil afastamentos por transtornos mentais. Isso é o que eu tenho dito ser o novo câncer no Brasil. Então, até ali 2023, se vocês terem uma ideia, o que chamava atenção no Brasil em termos de saúde biológica, saúde física, né? O câncer. Então, até o INCA lançou uma estimativa de que entre 2023 a 25, nós teríamos uma estimativa de 750 mil novos casos de câncer. 10%, 30% de câncer não melanoma, ali na pele, e depois seguido de câncer de mama. A gente está aí no outubro rosa. E depois 10%, ainda num percentual menor, de câncer de próstata, né? Então, devido ao impacto que câncer de mama tem na sociedade, então esse é um número que chama atenção. Mas você presta atenção, 750 mil novos casos, é uma estimativa.
O que a gente está falando agora nesse ambiente cultural no nosso país e nas empresas é de 800 mil registros de afastamentos. Então, uma coisa é quando eu estimo, a outra coisa é quando é um dado. E um estimado de 2023, 24 e 25. Quase 800 mil foram registros de 2024. Ou seja, em um ano. Então, hoje, saúde mental é o novo câncer no Brasil. E eu tenho entrado nas empresas, acabei desenvolvendo uma metodologia onde eu avalio a cultura. Né? Eu faço um diagnóstico cultural da empresa para que a gente possa perceber o quanto essa empresa ela é boa para a pessoa crescer dentro da empresa e gerar resultado. Ou se essa pessoa, esse ambiente, ele acaba tendo um nível de toxicidade que de fato impacta a saúde do trabalhador. Né? Então, a Previdência Social, o Ministério do Trabalho, no ano passado, o governo federal em si fez uma atualização da normativa regulamentadora 01, que tratava dos riscos ocupacionais. E agora eles incrementaram algumas questões voltadas para riscos psicossociais. E nesse ano, a partir de maio desse ano, isso começou a atuar, não ainda em forma de penalidades e multas, mas a partir de maio de 2026, isso já começa a servir como penalidade, ou seja, as empresas já vão começar a ser multadas por meio de denúncias e atuações do Ministério Público. Mas me permita agora fazer uma complementação aí e explicar melhor nesse início do Garagem 77, para você entender o que vai ser exatamente esse projeto, esse novo projeto que a gente está lançando no dia de hoje, de forma até você a convidar a família, convidar os amigos aí a acompanhar esse programa de hoje. Preocupado, né, Edson, com a situação desse país, a situação da economia. Afinal de contas, próximo ano está chegando aí, 2026, está vindo eleição, está vindo Copa do Mundo, né? E sem falar que a gente passa por uma transformação num mundo muito grande, as relações comerciais, as relações profissionais, está passando por uma mudança muito grande. E nossa cidade, a comunidade onde a gente está inserida, não está fora, digamos assim, dessas mudanças. E aí eu quero que, Edson, você explique então o que é esse novo projeto aí que o Garagem 77 está lançando, sempre naquela proposta do Garagem 77, é uma prestação de serviço, se colocar à disposição para o crescimento, o desenvolvimento da sociedade, das pessoas, né, das profissões, das empresas, comércio, enfim. Sou eu? Agora você, manda ver. Quem é o cantor? Rapaz, analisando a situação do comércio local, que é como você falou, onde nós estamos inseridos, São José do Mipibu, eu que fui comerciante, varejista por acho que mais de 20 anos, juntamente com o Edilson, na época de Bodega Rações, né? E desde sempre, a gente sempre foi muito barrista, né? A gente fazia de tudo para consumir, para comprar tudo aqui em São José. A gente não ia buscar fora se aqui em São José tivesse. E em cima dessa bandeira que a gente sempre levantou de valorizar o comércio, cheguei a ser presidente da CDL, Alex também, você fez parte da diretoria, conseguimos enxergar realidades e desafios. E hoje, tendo em vista essa situação econômica no nosso país e essas mudanças notórias para alguns, para outros ainda não, isso é preocupante. A gente começa a ver essa queda no comércio local. Eu falo local é porque a gente está inserido aqui, mas na verdade isso é regional, é nacional, talvez até mundial. É porque você não está dentro do comércio mais, né? Mas você é um cara que está vivendo ali a realidade, você está no dia a dia na rua, fazendo uma visita e outra, você tem amigos dentro do comércio e sempre você está ouvindo, né, essas queixas. Na verdade, eu não estou mais no comércio de ração, mudamos o nosso ramo, hoje nosso setor nosso ramo é imobiliário, eu e Edilson, mas, como você disse, a gente está no dia a dia, a gente vai no comércio, a gente vai em outro. E a gente tem notado essa dificuldade, essa mudança. Amigos comerciantes têm conversado conosco, e daí surgiu a ideia, né? Por que não trazermos
aqui no Garagem 77. Trabalhar a visibilidade, né? Que o Garagem 77 tem, o acesso às Isso, pessoas. tendo em Né? vista que hoje somos formadores de opinião e hoje temos a visibilidade Sim. e trazermos amigos comerciantes aqui para essa mesa, para juntos, a gente bater um papo, a gente conversar, a gente apontar. Às vezes quem está de fora enxerga melhor, traz soluções para diversas situações. E aí, hoje a gente batendo um papo, surgiu essa ideia de fazer com que o Garagem 77 seja essa ponte de soluções para o comércio local. A ideia é provocar, né? Provocar nos comerciantes, nas pessoas que fazem parte desse comércio local, em debater, em trazer suas ideias, provocar, né? Eu diria até assim, sair um pouquinho daquela zona de conforto, entre aspas, né? Mas muitas vezes você está lá dentro do seu negócio e vem uma ideia criativa, um pensamento criativo, mas se você não dividir com alguém, de nada vai servir, né? Então, no momento que a gente trouxer dentro desse projeto, toda sexta-feira, no Garagem 77, a gente vai trazer alguém, e aí o convite é aberto para todos que nos acompanham, pode mandar já aqui, olha, eu quero participar, você vai mandar um WhatsApp, vai ser no próprio... Enfim, a gente vai pensar essa forma aí de vocês fazerem essa comunicação. Mas esse é o objetivo. Esse é o Há algumas semanas atrás, viu, Alex? Eu joguei no meu Instagram, na minha página pessoal, uma enquete, né? Aponte os comércios que você foi bem atendido, Sim, que você foi mal atendido. Não sei se você chegou a ver. Cheguei a ver. E assim, cara, teve uma repercussão muito grande. Muita gente elogiando determinados comércios, muita gente falando do atendimento negativo de vários comércios, né? E eu estava postando as respostas. Teve gente que teve comentários positivos, que agradeceu. Agradece o feedback, né? Teve gente com comentários negativos que não estão nem falando comigo, viu? Como se eu estivesse falando mal. A culpa não foi dele, Não tem culpa eu. Né? Enfim. A culpa é do Instagram que permite colocar a caixinha e fazer pergunta. Né? Exato. Né? Mas aí, assim, essa dinâmica que eu fiz me chamou a atenção. Até por frequentar vários comércios e presenciar realmente, em loco, o ótimo atendimento de alguns e o péssimo atendimento de outros. Eu não vou citar, lógico, questões éticas, mas a gente pode estender a mão, a gente pode ajudar, a gente pode orientar. E tendo em vista essa dificuldade no comércio, não só de questão de atendimento, mas em torno da economia, que está do jeito que está, se o comerciante ele não se unir, Alex, se ele não se unir em busca de soluções, de ações, de pensar fora da caixa, de furar essa bolha do cruzar os braços e esperar a coisa acontecer, cara, a realidade do comércio não vai ser positiva, não. Hoje a gente vê aí grandes centros de distribuições chegando aqui na nossa cidade. Hoje a gente vê o crescimento, né, das vendas pela internet, mas o comércio físico, ele existe, ele é real, ele precisa de alternativas, soluções e de reação. E é isso que eu quero trazer para cá. O físico, ele sempre vai existir, né? Eu estava vendo essa semana uma matéria, até colocada, se não me engano, por Ricardo Amorim, sobre a modernização do porto na China. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Todo porto automatizado. Assim, meu pai, cara, trabalhou na década de 50, 60 ali, 70. Carregando no Porto de Santos, né? Você carregou saco nas costas também, não? Rapaz, eu nunca. A minha parte sempre foi mais burocrática, a gestão, entendeu? E nos últimos anos houve uma diminuição da demanda dessa mão de obra no Porto de Santos. E aí hoje você olha para uma China, por exemplo, e você tem um processo totalmente automatizado, né? Então, profissões sempre nasceram e morreram, né? Então, tecnologia nunca vai... pode extinguir algumas funções, mas também gera a criação de novas outras, né? Mas o que vocês estão falando, isso é muito interessante, porque, na verdade, esse reflexo no comércio local, ele não é de agora. Ele tem pelo menos 2 anos já acontecendo.
Então a gente está falando aí mais ou menos ali do primeiro, segundo trimestre de 2023. Não chega da noite para o dia, né? Não chega da noite para o dia. Ele já vem avisando. Aos poucos. E isso começou a ser bem perceptível ali na mudança de governo federal, na minha análise. Isso já se teve um reflexo ali em 2023, aonde você começou a ver que a movimentação da economia local, lógico que também São José do Mipibu não é exclusividade no Brasil, começou a ter uma diminuição. E isso, ao longo dos anos, não melhorando a economia como um todo, a gente tem um impacto. E aí hoje você sente muito isso. E é muito perceptível a gente notar quando você tem, por exemplo, um determinado espaço que antes estava cheio de lojas e agora a maioria daquele espaço ali, uma galeria, por exemplo, ele tem metade desses ambientes fechados. Não consegue alugar. Por quê? Isso é reflexo do movimento que a gente tem, né? É diferente de, mudou aqui um pouco mais o comércio varejista na área de moda, ou disso, daquilo, né? Eu tenho agora uma distribuição muito maior pela questão do digital. Então, migração de plataforma ou de acessos. É diferente isso, a gente está passando por um processo. E isso traz para a gente uma discussão bastante interessante. E usar o Garage 77 como canal para isso é bastante importante. Porque do trabalho que eu falei que faço nas empresas, a gente, de certa forma, pode usar isso como uma analogia também para o que a gente precisa fazer na nossa economia local. E aqui é um recorte do que precisa ser feito a nível Brasil, né? Aí a complexidade, quando você vai para um estado ou para um país, é muito maior. Mas a gente precisa de escuta, de dados, de engajamento e de transformação, tá? Então, escuta. Vocês estão abrindo um espaço para que os comerciantes venham falar e compartilhar suas informações. A partir do momento que a gente faz uma escuta, a gente começa a coletar dados. E o que eu faço com esses dados? Né? Então, a sua data, eu sempre disse isso como exemplo. Uma data de nascimento é só uma data de nascimento, é um dado qualquer. Mas se você me disser a sua data de nascimento, eu sempre brinco com isso, eu falo assim, eu vou fazer você rir e chorar. Né? Rir com as coisas, com as comédias que você já vivenciou e chorar. Primeiro, pela gratidão da vida que você tem nos seus quase 50 anos. Estou te enjuvenescendo aqui, né? Obrigado. E por te fazer lembrar... Quase 40, mas tá valendo. Quase 40, né? Que você está aqui na Momento de Saúde, né? E te fazer chorar por você lembrar de coisas importantes e valiosas na sua vida. Então, veja que a partir de uma data de nascimento, a gente começa a trazer várias outras informações. Então, quando eu escuto, eu coleto dados, eu trabalho isso, gero informação e torno isso estratégico. Engajamento. Aqui é um desafio cultural. Né? Então, quando eu faço um diagnóstico dentro de uma empresa, eu estou fazendo um diagnóstico da cultura da empresa. E cultura, gente, é da alta administração para baixo. Não é da base operacional. Né? É do dono, é do CEO, é do diretor. É do grupo de diretoria que desce. Então, quando eu quero ter uma mobilização interna numa empresa, eu preciso de engajamento. De quem é esse engajamento? Do interesse, da adoção de um processo de transformação que começa dentro de uma diretoria e que vai para a base operacional. Na cidade, se a gente quer fazer um processo de mudança no comércio, de estruturação de novos projetos, a gente tem que ter o engajamento dos empresários. A gente está falando aqui de associativismo. E isso é uma questão cultural onde a gente precisa melhorar nesse engajamento falando localmente. Para que a gente então tenha... Depois, quando eu escuto, quando eu transformo os dados em estratégia e quando eu tenho todo mundo trabalhando agora para encontrar soluções, a gente tem a transformação. Né? Então, um momento de recessão econômica, de uma crise que um país passe, ele sempre vai trazer para a gente insights de como a gente encontra oportunidades nesses momentos de crise. Então, a crise ela é extremamente importante, porque ela vai mexer com a gente para a gente poder ter um processo, passar por um processo de melhoria, de superação e de transformação. Então, a gente precisa buscar uma questão que eu considero muito de educação. Né? Então, quando a gente está com dificuldade de ter resultados diferentes, eu preciso entender que eu estou fazendo a mesma coisa de algum tempo. O que nesses últimos 2 anos que a gente sente que a nossa economia local ela dá uma retraída, foi feito de diferente a partir de cada um. Então, se você falou uma coisa interessante, eu preciso manifestar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, porque outras pessoas vão se identificar. Se as pessoas se identificam, a gente tem uma grande chance aqui de gerar engajamento num novo movimento. Né? Então, quando a gente teve
à frente de alguns movimentos, a gente percebeu que quando a gente juntava as pessoas e trazia temas para serem discutidos e conhecimentos aqui para serem divulgados, a gente tinha um resultado diferente, né? Então, o Sebrae foi um grande parceiro em vários processos de educação que a gente teve para o grupo empresarial. Alex, com o olhar para o comércio aqui de São José de Mipibu, qual é a tua analogia? O que é que está faltando? O que é que está se fazendo de errado? O que é que está se deixando de fazer para que essa realidade mude? Cara, é engajamento. Acho que engajamento é a palavra central para esse movimento que a gente precisa ter. E aqui não se trata somente do empresariado, né? Então, a gente sabe, a gente entende que quando a gente junta pensamentos diferentes, né, na diversidade a gente vai ter uma riqueza de informação. E como é que a gente vai saber trabalhar com essa diversidade? Então, eu vou pensar de um jeito, você vai pensar totalmente diferente. Qual é o mais comum, Edson, da gente olhar para isso? É tentar saber quem é que está certo e quem é errado, quem está errado. Não é sobre isso. A gente está falando de um processo que inclui responsabilidade. Então, eu, como empresário, preciso ter minha responsabilidade, né? Então, o engajamento, ele não vai partir só do grupo empresarial, mas a gente precisa também juntar todas as esferas, todos os setores, né? Então, a gente está numa cidade onde a gente tem uma participação da agricultura. Grande. Quais desafios a agricultura está passando? Né? O que é produzido aqui que eu posso gerar negócio também aqui? Porque muito do que a gente produz vai para fora, né? A gente então tem agricultura, a gente tem comércio, a gente tem indústria. Turismo. Turismo, para mim, ainda é um processo que precisa ter muita coisa para se trabalhar, principalmente questões estruturais da Tem muito cidade. material para ser explorado através do turismo aqui. A gente tem muito insumo, sim, concordo, né? Histórias, A gente terra tem de história, a engenho. gente tem terra de engenho. Só que existe uma lição de casa antes disso, no meu ponto de vista, Sim. né? Que é a questão estrutural. E quando a gente fala de, por exemplo, da pesquisa que você fez no teu canal pessoal sobre os atendimentos que marcam positivo e negativamente, a gente vai perceber que por uma questão cultural também, a gente precisa trabalhar muito treinamento, educação no atendimento. Então vamos lá, se a galera daqui respondeu sobre atendimentos, digamos, negativos, ou seja, se eu tenho hoje gente que não está pronta para atender gente daqui, como é que a gente está para atender as pessoas de fora? Aí o pior, pessoas que ficaram chateadas comigo por eu ter dado um feedback quando ele poderia ter pego essa informação, absorvido e transformado. Exatamente, ou seja, quando eu recebo um feedback negativo, que para mim nenhum feedback é negativo, o que eu faço com essa informação que ela é diferente daquilo que eu acredito? Eu acredito que eu presto um bom serviço. Alex, você não presta um bom serviço. Tá bom, então o que eu posso fazer para melhorar e como eu vou melhorar isso? Então, dentro do engajamento, a gente tem os vários setores produtivos da nossa cidade e a gente também tem a gestão pública, né? Então, hoje a gente participou de um bate-papo bastante legal que inclui as duas esferas de como a gente conecta público e privado, e você percebeu que a gente tem uma potencialidade de negócio grande, que tem não só impacto no varejo, mas também tem um impacto social bastante relevante para a nossa cidade. Então, quando a gente gera engajamento e a gente conecta buscando o melhor resultado para o coletivo, para o associativismo, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha mesmo. Então, vai ter gente que não vai participar? Vai, sempre tem em todo lugar. Mas quando a gente traz essa cultura de engajamento, é diferente, principalmente no momento como a gente está vivenciando agora, tá? Então, esse é um ponto fundamental para a gente poder fazer. Agora, como é que a gente chega no engajamento? Como, Alex? Primeiro, escutando. Então, quando o Garage 77 ele abre as portas para dizer assim, vamos começar a conversar sobre isso, eu até vou dar um incentivo aqui. Não venha chorar o leite derramado. Venha com soluções. Com soluções, né? Ninguém que esteja crescendo ou que cresceu foi chorando leite derramado, né? Então, a gente precisa escutar, pegar essa escuta, qualificar essas informações para a gente então começar a gerar esse movimento de engajamento. Cara, certeza que você vai ter demanda para, por exemplo, Sebrae, né?
A gente pode ter instituto de pesquisa fazendo um trabalho mais apurado sobre a questão das potencialidades que a gente precisa explorar no nosso município, dentre elas a turismo, mas entender antes disso o que a gente precisa estruturar para poder a gente explorar então o turismo da melhor forma. Porque não vai adiantar a gente ofertar turismo se eu não tiver uma estrutura que faça um bom acolhimento. O que vai acontecer com a pessoa que vem na cidade e depois vai embora? Ela vai fazer a mesma coisa que fizeram com o atendimento que não foi legal em determinada... Não vão voltar. Não vão voltar. Então, turismo é a afetividade, né? É a hospitalidade, é o acolhimento. É a melhor experiência que você pode provocar para quem tira o tempo dele do trabalho, aproveitar ali para um momento de descanso e lazer e criar memórias. Então você tem que acolher bem. Uma vez eu acompanhei um palestrante chamado Luiz Almeida Marins Filho, que ele dizia oferecer um magic moment, né? É você, como você disse, poxa, você é de casa, você está tendo uma despesa, você vem lá do sul do país, quando chega aqui, você quer ver belezas naturais, praias e tal, e de repente você é mal atendido, você é mal acolhido, né? A gente teve essa semana aí um caso de um bugueiro, né, que tratou mal um turista, né, querendo encarar até para uma briga. E quer dizer, qual a impressão que esse cara vai embora quando sair, né, retornar para casa? E a repercussão que isso acaba tendo nas mídias, né? Então, e é muito interessante a gente saber utilizar tudo isso a nosso favor, né? Então, discutir localmente o que a gente precisa fazer para se desenvolver pode ser um espelho também para outros lugares. Sim. Para outras cidades, para outros lugares, para outros locais, né? Porque mesmo diante da crise, você tem nichos, segmentos que acabam se destacando. É aquela coisa, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Exato. Eu sou bem sincero em dizer, eu detesto esse jargão, né? Porque é tipo Mas assim, não, você vai faturar na desgraça dos outros, né? Mas é uma verdade. Mas chora de emoção positiva. Sim. Se Aí você vai para a linha dos cerimoniais, que sempre tem um lencinho quando a pessoa está emocionada para jogar. Ontem Né? eu vendo um vídeo do Tony Kanaan pilotando a McLaren de Ayrton Senna. Ouvi aquele ronco do motor, eu chorei, cara. Não, é fantástico. Eu mas chorei. é porque Se tivesse alguém vendendo lenço, também? sempre. Se eu tivesse alguém vendendo lenço, eu tinha dado. porque eu sempre ouvi esse jargão em momentos ruins, entendeu? Então, tipo, momentos de crise. Então, mas é porque a associação sempre foi feita, nos casos que eu vi, sempre foi feita nesse aspecto, né? Mas é interessante essa ressignificação, né? Então, assim, que momentos bons de felicidade, até usei isso, né? Vou te fazer chorar de felicidade. Para a gente poder fazer. E olha que legal, porque quando você fala assim, nós estamos passando por esse momento na economia local, o que a gente aprende com isso? Né? Então, o que agora a gente consegue, que lição de casa a gente precisa fazer, que mudanças precisam ser realizadas para a gente poder avançar nesse aspecto. Né? Então, hoje a gente tem tecnologia, não se discute mais há muito tempo, né? Os benefícios que ela traz. Mas hoje a gente tem aí muito que se fala a inteligência artificial. E muita gente utiliza de maneira inadequada, né? É um potencial muito grande. Melhorando as fotos próprias, né? Né? Tudo bem, a brincadeira de transformar a sua imagem. Nada contra, foi só uma piada. Alex, eu costumo dizer que assim, o brasileiro por si só, ele é um super-herói, ele é muito resiliente. Então, assim, eu tenho 51 e desde Boa ideia. Boa ideia. E desde que eu me entendo de gente, eu nunca vi um momento fácil nesse país. O país sempre viveu em crise. Quando a gente pensa que vai melhorar uma coisinha, lá vem outra pancada. Mas o brasileiro, graças a Deus, faz até piada com a própria desgraça, né? E é um povo feliz. Só que a gente está passando por uma grande transformação. Assim como toda a humanidade passou por grandes transformações, como a Revolução Industrial, por exemplo, né? Tudo modificou, o modo de trabalho, a alimentação, aí chegou a informática, foi outra virada muito significativa na vida das pessoas. Aí agora a gente está passando por uma segunda revolução da informática, acrescentando ainda mais a questão da inteligência artificial. Tu falou da informática,
Tu tem o curso do MS-DOS? Eu comecei na minha Boys, Da telazinha tipografia. negra. Na realidade, eu tipografia. comecei datilografando. Depois, quando a informática chegou, antes ainda da internet, a gente aprendia a fazer a leitura em MS-DOS, né? Chega, deu sono, hein, aí. Tá falando de máquina de escrever. Isso, e aí depois chegou a internet, que foi lá em 94, mais ou menos. Não, um pouco mais, Escada, né? 92, eu acho, né? Por aí. Você teve antes ali uma versão, né? É. Mas é interessante, porque assim, se a gente só olhar para um aspecto, a gente vai achar que é só aquilo. O que eu quero dizer com isso? Esse momento que a gente vive, ele traz também uma provocação muito maior, mas muito maior mesmo. Porque hoje, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de... A gente está falando de uma pontinha do iceberg, tá? Sim. Uma pontinha. Então, o que você tem numa imagem do iceberg, né? Da linha da água para baixo, você tem toda uma questão que eu sempre utilizei isso muito em treinamentos para desenvolvimento de líderes, que são questões culturais, comportamentos, de muita coisa que a gente então tem muito dentro da estrutura que, por exemplo, sustenta o comércio local. E vamos dizer que o comércio local é aquela parte de cima do iceberg que a gente está vendo. Então a gente só está vendo que o movimento está fraco. Mas qual é a estrutura que sustenta esse desenvolvimento local? Aí a gente tem a gestão pública, a gente tem a gestão privada, os 3 setores, como eu trouxe aqui, né? Mas também a gente tem a questão cultural das pessoas. E tudo que a gente está vivendo hoje em nível de sociedade, tá? Passa por um processo também de transformação das nossas mentes, do quem nós somos. Parece que se a gente for analisar, talvez se a gente pensar assim, superficialmente, falar, Alex, você está falando besteira. Mas você quer ver um reflexo disso? Recentemente eu fiz um trabalho diagnóstico numa empresa. E aí o CEO da empresa perguntou assim, Alex, como é que eu faço para engajar a molecada nova, o pessoal novo? E aí? Eu falei, cara, você vai ter que analisar comportamento. Mas sabe qual é a grande questão? É a mudança de modelo de modelagem mental que eu tenho na gestão do meu negócio. Certo? Porque hoje, essa turma nova, não é só, a questão principal não é dinheiro. É propósito, é conexão. É o estar num ambiente que faz sentido para mim. Aí eu vou perguntar, agora numa outra esfera, o quanto a cidade que a gente vive, o movimento que se gera, está fazendo sentido para a gente. Está fazendo sentido para o comércio local. Então não é uma questão de encontrar culpado se a coisa não funciona. É de eu, como cidadão, também me sentir responsável por esse processo de mudança na cidade que eu moro. Ou que eu não moro, mas que eu tenho o meu negócio. Se eu começo a me ver como agente de transformação nesse ambiente, eu estou gerando engajamento, certo? Então, hoje nas empresas a gente tem essa dificuldade, porque precisa ter essa mudança de pensamento, de como as coisas funcionam. Aí isso gera uma nova demanda, que começa a resolver um problema social, que é os 50 a mais. Ó, você já está na lista aí, né? Ou seja, os 50 a mais, até 10 anos atrás, 5 anos, ainda tem esse impacto. São pessoas que não se enquadram mais no desenvolvimento de negócio, ou seja, é gente que não serve mais para ser colaborador, tá? Então esse pessoal é dispensado. Se você hoje não fosse empreendedor, se fosse concorrer a uma vaga de mercado, amigo, provavelmente você estaria sempre disponível à recolocação. Então, qual a dificuldade que você tem de engajamento de uma geração mais nova? Os 50 a mais começa a ter espaço. Então, o 50 a mais é a pessoa que tem experiência, que tem sabedoria, que tem vivência de mercado. E quando a gente pega o pessoal novo com o pessoal mais experiente, a gente consegue ter um equilíbrio. E essas duas peças são fundamentais para remodelar a forma como uma empresa é pensada. E a gente começa a mexer na cultura. Então, quando eu mexo na cultura de uma empresa e isso se torna coletivo, a gente começa a mexer na sociedade. Então, eu resolvo um problema social que é de 50 a mais, né? E começa a dar suporte para quem está querendo entrar e começar a fazer sentido. Está chegando agora, tá? Qual o reflexo que a gente tem na cidade, observando essa analogia dentro de uma organização? Né? Então, o que a gente está trabalhando nas escolas, de forma geral, públicas e privadas? O empreendedorismo é uma matéria? Existem ações de empreendedorismo dentro
né? Então, dentro da Skills Hub, que é a startup que eu criei, a gente tem um braço lá de uma entrega social futura, onde a gente está justamente olhando para a formação de empreendedores, de cidadãos empreendedores a partir dessa juventude, que não é o que eu sei com a experiência que eu tenho, com a idade que eu tenho, com o tanto que eu já vivi, mas com o conhecimento que eu tenho e com a capacidade de conhecimento que essa turma pode gerar, o que eles são capazes de produzir para essa nova era. Porque a gente está entrando numa nova era social. Então, essa crise, essa falta de desenvolvimento, ela mexe com a gente, principalmente na questão da saúde mental. Lembra que eu falei no começo, quando eu falei um pouco da Skills Hub, de que nem todo transtorno mental ele é provocado pelo ambiente chamado empresa? As empresas estão pagando uma conta muito alta que nem tudo compete a elas. A gente precisa ser justo nisso. Por que elas estão pagando? Porque a gente não tem, por parte do governo, uma inteligência de dados para entender que muitas vezes o afastamento por ansiedade não se dá por conta do ambiente da empresa, mas por fatores sociais. Me diga uma coisa, na hora que a gente tem uma redução de receita numa empresa local, que o comércio local ele não está indo bom desempenho, como é que fica a cabeça do empresário? Verdade. Na hora que essa baixa de desempenho reflete no faturamento dele, ele não começa a ter a sustentabilidade que ele tinha 1, 2, 3 anos atrás, como é que fica a questão de quadro de pessoal dele? Reduz. Na hora que eu tenho uma redução de quadro, que eu tenho um maior endividamento da população brasileira, isso mexe ou não mexe com a cabeça das pessoas? Demais, né? Sombra de dúvida. Aí me diga uma coisa, transtorno mental por tudo é provocado pelas empresas? Sendo empresário, É uma questão sim, social. verdade. Né? Então, mexer com o que vocês estão mexendo, eu só quero deixar uma coisa. Vocês estão mexendo numa coisa muito grande. Conte comigo. Tá? Conte comigo. E a gente pode e passaremos por tudo isso. Mas a gente precisa de engajamento. Associativismo, união. E aqui a gente, nesse projeto que se inicia a partir de hoje, dia 24 de outubro de 2025, a gente vai provocar, vamos convidar grandes nomes, temos bons nomes aí para trazer para o Garagem 77 para dar a sua contribuição, mas a gente quer que você participe também. Você pode manter contato aqui direto com o nosso querido Edson Lima, Gatinha Manhosa. do Gatinha Manhosa, o perfil dele. Fala aí o seu perfil, Esse pessoal. é quiser o manter Edson Lima RN, né? Pode falar direto comigo. E a gente está aqui, na verdade, amadurecendo essa ideia, mas já para sexta-feira eu queria ter aqui na bancada vários comerciantes, vários empresários, para a gente trocar ideia, para a gente trocar informações. Eu já vou Tá. fazer uma provocação aqui, agora. Provoque. E o nome que eu vou convidar um amigo meu, ele que é o controller de uma grande empresa aqui no estado, e eu tenho certeza que ele vai aceitar esse convite para trazer o conhecimento dele, falar um pouco dessa realidade, desse desafio que a gente passa no estado. E eu convido meu amigo Ricardo Matos, ele que é Gente controller finíssima. do Grupo Sterbon, a empresa maior arrecadadora de CMS do estado, né? Então, meu amigo, já estou fazendo o convite direto a você. Eu quero, próxima sexta-feira, dia 31, você dando início nesse novo projeto aí, trazendo o seu conhecimento, seus pensamentos e a gente provocar na comunidade toda essa preocupação, esse desafio para trazer novas ideias, a gente se unir em prol do desenvolvimento da comunidade. Só assim eu vou tomar um vinho. Agora, o vinho vai ser aqui, viu, meu amigo Ricardo? Mas a O ideia, convite está feito, aguardo você aqui. a ideia, sexta-feira, é trazer os comerciantes de São José, e aí no segundo momento, a gente trazer o Ricardo, porque a gente vai fazer um apanhado dessas informações e trocar essa ideia aqui Pronto, com ele. perfeito. A ideia está lançada, a ideia está definida e o convite está feito. Agora, Antônio, Alex, como é que a gente, Ayrton também, como é que a gente vai captar essas pessoas? Você acha, deixa eu perguntar aqui a Ayrton, o programa aqui ele não é ao vivo, mas não, ele não é nada programado, não tem roteiro. Nós temos 7 cortes semanais. Você prefere que venha um comerciante, cada comerciante gere um corte, ou a gente traga 2 comerciantes e vá alternando? 2 comerciantes alternam, acho que Né? é boa. Porque a gente pensou, eu pensei o seguinte, são 7 cortes, vamos trazer 14 comerciantes para aqui, e vem 2 comerciantes para aqui para a bancada, e a gente troca uma ideia aqui de 10, 15 minutos, depois
vem mais 12 comerciantes, tudo isso sexta-feira. Não importa se vai ser 1 hora ou 2 horas de A gravação. abertura, é o início. É o início da ideia. E aqui a gente Depois vai ter coloca ideias. 2 por programas e vai fazendo, alternando os cortes. Acho que vai Talvez interessante. até uma sugestão, quando você traz muito empresário, você está fazendo o processo de coleta de dados, né? Você está escutando. Sim. Você está escutando, você está fazendo. Existem outras pessoas, né, outras partes interessadas nesse conteúdo também, né? Então, por exemplo, a gente tem o Zé Ivan Barreto, que é o secretário de Desenvolvimento Sim. Econômico, que é importantíssimo, Pode vir Meu junto com o amigo Ricardo Zé Matos. Sim, né? perfeito. E Muito bom. importantíssimo ter essa escuta, compartilhando com ele também, Ele né? também é industrial. Ele que tem também é bastante industrial, conhecimento, então isso. assim, existem outras partes interessadas, né? Então assim, hoje a gente tem 3 entidades interessantes aqui. A gente tem algumas, né? Pelo menos 4 aí. Sebrae, que eu acho que é de repente até interessante trazer Leonel, né? Sim. A gente tem Sistema do Comércio, FEComércio, FEComércio. tem a Federação das Indústrias, porque a gente tem indústria no nosso município também, e tem o FENAR, que é a Federação da Agricultura, né? E aí acho que a gente tem outros nomes interessantes, né? A gente tem Railson Ferreira, né? Meu primo Sim. Railson, que trabalha hoje no Banco do Nordeste, e ele fala muito sobre a questão do agroamigo, né? Então, quanto a gente tem nesse sentido aqui? Né? Enfim, existem algumas esferas que podem ser trabalhadas e, lógico, escutando primeiro, para dizer assim, beleza, agora o que a gente consegue fazer a partir disso daqui? E gerar um movimento bacana, né? E aí eu deixo na mão de vocês, né? Vai escutar Adiante. para engajar. O que que a gente vai fazer depois disso, né? Tem que ter um movimento. Tem que ter uma provocação. Toda essa provocação tem que ter um movimento E depois. esse movimento ele começa hoje, aqui no Garagem 77. E eu peço licença agora aos amigos. Está lançado o projeto, está lançado o desafio. A gente conta com a sua participação, porque esse é o objetivo, é desenvolver a comunidade, é desenvolver a cidade, desenvolver o Estado, né? E vou precisar me ausentar agora, mas contem comigo. Eu estou dentro do projeto aí de corpo e alma, porque a gente sempre teve essa preocupação, né, Edson e Sim. Alex? Desde a época do CDL, a gente dá a nossa contribuição para fomentar o comércio, o desenvolvimento da nossa cidade e região. E o Garagem 77 é isso, ele vem com esse intuito. Esse é o verdadeiro objetivo, eu diria, a verdadeira vocação do Garagem 77. É dar contribuição através do acesso, da sua visibilidade, para a gente trazer o desenvolvimento local. Então, não é à toa que ele é daqui para o mundo, o Garagem 77, para dar essa contribuição. Então, mais uma vez, contamos com a participação de vocês, os convites estão já feitos. Lançados, aí, né? Ricardo, Matos e meu amigo Zé Ivan Barreto. Na próxima semana, então, vamos dar o pontapé, trazendo comerciantes que a gente aguarda. Hein? Fala aí novamente, Edson Lima, RN. Isso. Edson Lima, RN. Você pode mandar a mensagem direto aí no direct dele. Ou no Garagem 77. Ou no Garagem 77, perfeito. Se oferecendo, eu quero participar, eu quero debater, eu quero levar minhas ideias para o Garagem 77, porque esse é o momento, é a hora da gente se unir forças para desenvolver o nosso comércio, a nossa cidade. Então, se o pessoal compartilhar informação, vier debater tudo e tal, você vai ajudar o negócio do cara a crescer. Meu amigo, isso é para crescer, para desenvolver, Crescemos juntos. pagando bem, não é? Que mal Que tem. mal. Aí te embora. Ei, valeu, Valeu, obrigado. até mais. Contem comigo. Tamo Valeu, junto. Antônio. Vamos em frente. Vamos avante. Com licença. Vai te embora, carniça. Vai. Não diga isso com bichinho, Rapaz, não. a Tuane teve que se ausentar. A ideia é essa, tá lançada. Fechada. E tá junto do projeto. Tamo Alex junto, meu Orsino. amigo. Você sabe que estamos sempre prontos. Ayrton, aproveitando aí, vamos agradecer aí os nossos patrocinadores, né? Shake Me Pibu, a nossa amiga Raíssa, o melhor shake da região, Herbalife, viu? Momento de Saúde, tá à frente aí do doutor Antônio, acabou de sair. Soluções odontológicas. Quem mais aí? RC Marcas e Patentes, quem faz o registro das marcas aí, Garagem 77, Galeria Bodega Center e dentre outras. Marmoraria Sagrada Família, o velho baralho, que trabalha com pedra, não veio hoje de novo.
Tá marcando sua falta, vai receber o salário só pela metade, viu? ER Contábeis, Roberto Caro, cara da Eguinha Pocotó. Esse é nosso contador. Tem muita história para E contar. amigos do kart, dia 15 de novembro, direto de Paladino, na Paraíba. Vamos aí levar 46 pessoas de São José para conhecer o mundo do automobilismo. Rapaz. Dueliste, meu amigo Felipe, que também vai correr lá em Paladino, viu, com a gente. Felipe e Nicolas, o filho dele. Aí, quiser vestir aí roupa com estilo. Amigo, vamos. Felipe, vestiu o Galera 77, né, meu amigo? Conversa aí comigo. Vamos lá. E agradecendo a sua paciência e sua audiência, como dizia Fausto Silva. Finish